Estamos começando com mais um vídeo para o canal Desembaraçando. Hoje a gente vai falar sobre os piores goleiros do Corinthians de todos os tempos, né? Vamos falar aqui sobre o Renan. Foi um goleiro que veio assim numa ascensão meteórica do time do Avaí. Jogando pelo Avaí, conseguiu conquistar a seleção brasileira. É um goleiro que veio em 2011, onde o Corinthians fazia uma bela de uma campanha, né? O Corinthians desembolsou na época 5 milhões para tirar o goleiro do Avaí. Parecia um ótimo negócio, né? Até pelo que ele vinha defendendo pelo Avaí, até por ter eliminado o São Paulo, né? Numa Copa do Brasil na época. Porém, não sei o que aconteceu no Corinthians, que ele assinou um contrato de 5 anos, só que ele começou a frangar miseravelmente. Então, com isso vocês podem ver aí alguns lances dos frangos do Renan, né? Aquela bola ali, esse jogo foi contra o América Mineiro em 2011, onde o Corinthians era o primeiro colocado e o América Mineiro era o último colocado. Depois dessa falha, ele saiu do time para dar uma treinada, né? Esse era só a pressão mesmo da camisa que ele não conseguia jogar, até por ser um goleiro muito novo, com 20 anos na época. Só que mesmo assim, mesmo depois desse gol, ele voltou a falhar novamente. Aí tem na repetição do gol, cruzamento do cara lá do América pro outro, ele falhou miseravelmente, né? Saindo na bola bem errado. Então, vamos lá. Tem mais um lance dele aí, onde era também contra um Cruzeiro, que o Corinthians jogou, e depois desse lance ele perdeu totalmente as esperanças no time, porque era um goleiro de baixa estatura, além de ser um goleiro de baixa estatura, ele tinha que ter um posicionamento, ele tomou um gol de muito longe, então acabou perdendo toda a confiança que a torcida tinha nele e a comissão técnica, né? Então vocês vão ficar aí com mais uma repetição do gol, do lance, e se eu não me engano foi o Alisson do Cruzeiro que fez esse golaço nele, né? Também foi na época de 2011, onde o Corinthians acabou sendo depois campeão brasileiro. Mas com essa falha aí acabou com a carreira do garoto. Né? Fazer o quê? Tem goleiros que aguentam pressão, outros não. Então ele não era um mau goleiro, mas depois que foi pro Corinthians, foi um mau goleiro sim. Tá bom? Outro goleiro que antes era um bom, excelente goleiro, enquanto jogava no São Caetano, tendo até ido para a final da Libertadores, quase São Caetano ganha a Libertadores antes do Corinthians, né? Seria até feio para a gente que torce pro Corinthians. Era o Silvio Luiz, era um cara que catava muito no São Caetano, fechava o gol, só que depois que foi pro Corinthians começou as más atuações dele. Não sei o que aconteceu. De verdade, aí aparece um lance dele cruzando a bola, o Souza cruzando a bola ali no São Paulo e fazendo o gol, né? Que foi uma falha, eu vejo isso como uma falha do goleiro. Eu não encontrei outros lances dele de falhar, mas na época ele falhava muito mesmo, era bizonho, nem parecia o mesmo goleiro. O goleiro que pegava no São Caetano e fechava tudo, levou o time, ganhou vários títulos, Paulista, Copa do Brasil e quase uma Libertadores. Foi uma triste fim de carreira, até que depois do Corinthians ele saiu, voltou para o São Caetano, mas nunca mais foi o mesmo, o Silvio Luiz. Parece que ele passou pelo Corinthians e esqueceu como é que jogava bola. Né? Hoje ele é preparador de goleiros. Se não me engano, a última notícia que eu tenho é que ele foi preparador de goleiros no Ajax, São Paulo, Ajax. Johnny Herrera. Outro goleiro que veio também com uma pinta de campeão, né? Na Universidade do Chile, ganhou tudo que estava disputando na época, né? Em 2006, foi trazido também trazido também pela MSI, com várias, todo mundo esperando alguma coisa, tinha até um apelido de Super-Bola e tal. Ele é na mesma época do Silvio Luiz, assim, foi uma época difícil para ser corintiano. Nossos goleiros eram Marcelo, Silvio Luiz e Johnny Herrera. Marcelo também não era bom, mas assim, enquanto a esses, eu tô fazendo um vídeo mais aqui para explicar assim, os goleiros que a gente esperava alguma coisa, que nem o Silvio Luiz, pegava muito o São Caetano, fechava o gol, dava até trabalho pro Corinthians toda vez que ia jogar contra, a gente sabia que tinha um Silvio Luiz lá para fechar. Mesma coisa com o Renan, despontou muito cedo na Bahia, então a gente fala, nossa, esse cara vai jogar muito, não sei o que, eu conheço contratou, tinha até propostas de fora, né?
do Benfica de Portugal, e vários gigantes internacionais queriam contratar ele, mas acabou quando descontratou o Renan e se ferrando. Mesma coisa com o Johnny Herrera, era um jogador assim que ganhou vários títulos pela Universidade do Chile, chegou para o Corinthians para ser aquele titular tal e acabou não acontecendo. Um jogador que fez algumas boas partidas, fez, mas fez mais péssimas partidas do que boas partidas. Então, estão alguns lances dele. Ali também a gente sempre tomando gol contra o São Paulo, né? Tomando um vacilo do São Paulo. O Danilo chutou a bola e ele só ficou olhando para a bola. O goleiro também era um goleiro de baixa estatura, não muito alto. Nesse jogo a gente passou vergonha com o Johnny Herrera, né? Pegou umas bolas fáceis e algumas, que nem essa daí do Danilo, simplesmente cagou, sei lá o que aconteceu com o Johnny Herrera. Ficou pasmo olhando para a bola. Certo, também a gente não tinha um time muito forte nessa época, né? Time altamente fraco do Corinthians, anos antes de ser rebaixado em 2007. Em 2005 a gente ganhou o campeonato, mas 2004, sempre uns times mais ou menos meia boca que lá para quase rebaixado. Então assim, não dá. Um jogador do time grande, o tamanho do Corinthians, tomar esses gols bestas, né? E aí tá mais um dessa partida também. Olha que falha grotesca do Johnny Herrera. Eu não sei o que acontece. Ele para, ele vai querer sair. Ele tomou gol com o André Dias. Não quis fazer muito gol, não. Tipo. E a gente tomou. Ele foi querer sair na disputa. Era quase do mesmo tamanho do André Dias, eu acho. Mesma coisa. Olha que falha grotesca. Como um goleiro de time grande sai assim, pegando vento, né? Então, pra fechar, não sei também como é que ele saiu pegando vento. Não tenho a mínima ideia que o Johnny Herrera pensou nesse momento aí, né? Chega até absurdo. É muito bizonho. Olha isso. Meu Deus do céu. É muito bizonho. E para fechar a nossa lista, então, a gente vai mostrar o Bobadilha. Foi um jogador, a gente não pode falar se foi um jogador bom ou foi um jogador ruim, porque o corintiano quase não viu o Bobadilha jogar. É isso mesmo. Ele foi goleiro, né, na Copa do Mundo. Se não me engano, contrataram ele em 2011, quando tinha aquele time com o Ronaldo, Roberto Carlos. Só que assim, nunca vimos o jogar. Depois das falhas do Júlio César e tudo, contra o Palmeiras, tomou um frango no Campeonato Paulista, que acabou com a carreira do Júlio César. Apesar que eu achar o Júlio César até um bom goleiro, por isso que não está nessa lista. Tem muito maus goleiros aí do Corinthians que passou. Marcelo, Rubinho, Doni, mas esses daqui são os que a gente tinha mais. Porque o Bobadilha a gente tinha alguma coisa. Ele ia para a seleção do Paraguai. Era um goleiro de seleção que jogou uma Copa do Mundo. Só que no Corinthians ele foi nada mais que um terceiro goleiro. Chegou com pinta, veio do time relativamente que todos a gente considera e temos respeito pelo Boca Juniors, mas não fez nada. A gente não viu esse cara jogar. Tem aí, como eu não tinha o lance dele, acabei colocando na entrevista e algumas coisas do treino, porque a gente tinha aqui Marcelo, Júlio César e Bobadilha. Bobadilha era a esperança que o corintiano tinha, goleiro de Copa do Mundo, mesmo sendo o terceiro goleiro do Paraguai, numa época aí, que o futebol paraguaio vinha apresentando bons resultados. Então, o cara tá na seleção e deve ser bom, né? Não foi bom nada. Acabou, o Corinthians só gastou dinheiro de estar. Veio e também com altas expectativas e nada. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se gostaram do vídeo, deem like, compartilhem, porque se tiver uma quantidade boa de visualização, de likes, eu vou fazer isso da zaga, dos laterais, dos atacantes, que tem muita coisa ruim no Corinthians. Pelo amor de Deus, quem é corintiano sabe como foi sofrer com esses times ridículos e medonhos. Falou, até mais!